Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai dar sequência na nossa oficina do Rex para a gente trocando esse XP sobre Rexploração. E hoje o foco é a gente bater um papo sobre escala e deslocamentos, né? Como que a gente faz esses deslocamentos? Então a gente já tomou a decisão, que veio do vídeo anterior, de que eu quero fazer uma mestragem simplesmente viajando de pontos em pontos, então a gente pode fazer uma navegação por pontos e tá tudo certo. Não. A escolha dos terrenos, o percurso a ser feito vai impactar, isso é desafio que eu quero explorar, a viagem faz sentido, a gente escolhe uma possibilidade de usar essa ferramenta da malha hexagonal, por que um Rex, né? Por que organizar em hexágonos, a gente falou no vídeo anterior. Então agora a gente está trocando um XP sobre isso. Nesse primeiro contexto, eu resgato o mapa que eu apresentei no vídeo anterior como exemplo, mas naquele mapa não tinha algumas referências que agora vai fazer diferença para nós, que é a seguinte: qual é a escala desse mapa e para onde está o norte, né? Isso vai te ajudar na mestragem, por exemplo, se você sabe para onde é o norte, você pode, na hora de fazer uma narração diegética, para onde o sol nasce, onde o sol se põe, isso vai informar de maneira orgânica dentro do jogo para onde é o norte. A galera vai aprendendo, né, a se localizar. Às vezes a pessoa não sabe onde é o norte, mas ela vai saber onde o sol nasce, ela vai conseguir se posicionar. A escala vai te ajudar a fazer uma mestragem na navegação. Então isso são elementos importantes. Hoje eu não vou entrar em detalhes sobre a forma de numerar um mapa, né, um mapinha em hexágono. De uma forma geral, eu peguei aqui fácil que tem eu chamei ele de Vale do Sangue, e ele já tem na planilha dele organização em letras e números, mas existem outras formas, a gente pode trocar XP sobre isso num outro vídeo. Mas de uma forma geral, você tem um mapinha pequeno, letra e número funciona muito bem, para onde é o norte, ter essa orientação e a escala, né? Por que eu uso escala de 5 milhas? Então a gente vai ir debatendo um pouco sobre isso, né? Por que eu uso isso? Você não é obrigado a usar, a gente tem outras ferramentas, mas é sempre a gente entender por quê. De uma forma geral, essa escala vai te ajudar, na hora que você vai fazer a mestragem, de que se a pessoa está saindo do centro de um hexágono e navegando até o centro do outro, ou das faces entre hexágonos, ou de regiões da extremidade de um até a extremidade de outro, de uma forma geral, é um percurso na sua escala, que nesse caso é uma escala de 5 milhas, né? E se você não quer trabalhar com milha, é só fazer a conversão. Eu trouxe aqui uma tabela oficial, apesar dela estar em ponto aqui, né, que deveria ter sido uma vírgula, mas olha só, 5 milhas numa escala que tem uma precisão de até 3 casas depois da vírgula para nós, né, ou do ponto em inglês, mas 5 milhas significam aproximadamente 8 quilômetros. Mas eu não oriento, se você trabalha com 6 milhas, que também é muito comum, seria 9,6. Mas independente se você trabalha com 5 ou 6, né, se você vai fazer a conversão de materiais que estão em 5 do D&D original e próximo, ou materiais que estão em 6, principalmente dos anos 80, eu não oriento você a usar valores quebrados. A ideia é ser intuitivo. Então, para mim, seja 5, seja 6, se você quer usar em quilômetro, usa o dobro, usa 10, né? Eu faço assim. Então, se eu estou trabalhando com 5 milhas, eu preciso falar em quilômetro, você usa 10. Mas eu ainda tenho uma justificativa que a gente vai fazer um vídeo só sobre unidade, porque eu tenho usado milha. Então a minha orientação nesse ponto é: trabalhe com números intuitivos, número direto, 10 milhas, arredonda isso para ficar fácil na sua conta, né? Se a gente pegar o D&D, a caixa Expert, né, a caixa azul do D&D de 1981, essa do Dave Cook, o que tem lá? Lá é o primeiro material revisado e né, estruturado que veio do original, que foi trabalhar essa ideia de reexploração de forma mais madura depois do original, né? E ali, olha, o que ele faz? Ele faz uma conversão dessas viagens, do seu movimento por turno, ele converte para quantas milhas você anda por dia. E dali que veio a raiz de usar 6 ao invés de 5, que era no original, né? Ele pensa que o dobro de 3 é 6, então fica fácil. Se o seu movimento na exploração de dungeon é 30, então você anda 6 milhas por dia. Se ele é 6, né, que seria o 60, que o dobro de 6 é 12, tá vendo? E ele faz essa conversão fácil. Eu tenho uma outra forma de fazer que eu vou explicar aqui. Então, a ideia de fazer essa conexão, trazendo a caixa vermelha, né, a caixa magenta, o livrinho vermelho do Tom Moldvay, o que tem lá naquele livro? Olha lá. Dependendo da sua carga, se você está com nível de sobrecarga 1, 2, 3 ou 4,
o seu movimento no combate, ó, movimento na rodada é 40, 3 vezes isso é uma exploração num turno, ou 3 vezes isso é a sua corrida. E ele usa isso para estruturar essa tabela. Então, se você está com sobrecarga 1, movimenta 40, significa que num turno você movimenta 120, você anda 24 milhas num dia, né? Isso cria essa conexão. E vale a ressalva que um grupo sempre se move na velocidade do membro mais lento, né? Se você tiver pessoas com deslocamentos diferentes e quer andar junto, é o mais lento que vai ditar o ritmo. Beleza, então isso significa que se você tá ali no Vale do Sangue, que eu trouxe aqui, com esse mapinha, você vai fazer essa mestragem, e você tem um vilarejo e uma cidadela, por exemplo, a cidadela dos povos anãos, que fica ali nas montanhas, e do vilarejo até lá, você vai fazer essa viagem, tendo essa escala, você sabe que ela está mais ou menos, é uma estrada que tem mais ou menos 20 milhas, ou 24 se você usa 6, né? Mas é importante você ter isso orientado ali, o que significa que é um dia de viagem pela estrada, né? Essa é a ideia geral. E para isso eu trouxe a minha conversão. Eu vou explicar aqui como é que eu faço, porque que eu uso. Primeira explicação, ainda não é toda, não. Por que eu uso 5, tá? O meu pensamento é diferente. Pegando o chassi do D&D original, que usa a escala de 5 milhas, o que eu fiz? Se o seu movimento base, você está na sobrecarga 1, então aqui é uma correlação de sobrecarga com deslocamento. Se você está na sobrecarga 1 até 400 CN de carga, o seu movimento base é 40. Repara que ele vai ser, ao contrário aqui do 1, 2, 3, 4, ele vai ser 40, 30, 20, 10, que é igual ao D&D original. Você corre 3 vezes isso numa rodada, explora 3 vezes isso num turno. E na viagem é a metade do seu deslocamento base em milhas, né? É assim que eu faço meu pensamento rápido. Então, se você tá com. O grupo tá com 600 CN de carga cada personagem, eles deslocam 15 milhas por dia. Mas isso, né, essa tabelinha que eu uso aqui, ela na verdade é uma orientação para mim, mas ela é muito menos impactante no jogo. Porque na prática, o que você vai fazer, que é estruturado na ideia, é você correlacionar hexágonos por dia de viagem. Então, seja 24 milhas, seja 20. Se você usar outra escala dessa, a ideia é pensar uma coisa que seja fluida para você fazer a sua mestragem, né, a sua arbitragem. Essa é a ideia. Só que eu ainda não falei uma coisa. Se você for navegar por terrenos que não são tão simples quanto estradas, né? Quando você escolher quando o pessoal escolher navegar por terrenos mais dificultosos, né, por pântanos, por colinas, como é que a gente faz isso, né? Então imagina que a galera tá num vilarejo e tem um mapa do tesouro de uma, sei lá, uma mina antiga que tá lá nas regiões montanhosas, indo para o sul, e eles querem fazer essa viagem. Nessa viagem há terrenos diferentes de terrenos simples, não tem estrada, não tem isso. Como fazer, né? Como correlacionar o deslocamento com o terreno, com esses diferentes tipos de terreno que você pode encontrar nesse tipo de navegação. Então, para isso, a gente vai resgatar o livretinho The Underworld Wilderness Adventures, o livreto 3 do D&D original, e olha o que está escrito lá. O que ele orienta para gente? Ele está escrito assim: penalidade de terreno. Todas as penalidades de terreno são indicadas em Outdoor Survival. Então ele já remete essa indicação ao Outdoor Survival. Mas antes da gente ir no Outdoor Survival, eu vou pegar uma tabelinha lá, essa eu não traduzi não, porque é só uma tabelinha, tá? E olha o que ele correlaciona aqui. Ele correlaciona o número de hexágonos que se anda por dia. Então a pessoa a pé anda 3. Ele assume isso. Se você estiver carregando se você tiver com carroça, né, você anda 4. Se tiver com cavalos, você melhora o número de hexágonos. Se você aqui tipos de cavalos diferentes, né? Inclusive ele traz aqui dragão, hipogrifo, vassoura voadora, né, tapete voador. Então a ideia é correlacionar quantos hexágonos se anda num dia de viagem. Aqui, ó, vamos pegar o Outdoor Survival e vamos ver o que ele fala lá em relação ao terreno. Olha que legal. Por isso que eu acho muito legal a gente ir nos originais, né? Olha o que tem ali no Outdoor Survival, que bacana. Então aqui ele coloca uma correlação do terreno na coluna A, o tipo de terreno, e na coluna B, o tipo de pontos de movimento que você gasta nesse terreno. Então terrenos, ele chama aqui de clear terrain, né? Os terrenos abertos, terrenos livres, né? Esse tipo de coisa, te custa 1.
E aí ele começa a colocar custos diferentes, né? Bosques, esse tipo de vegetação um pouquinho mais complexa, desertos, te custam 2. Montanhas e rios custam 3. Pântano custa 4. Aqui o rio, eu entendo, que não são riachos, pequenos rios, são regiões, são rios largos, tem que atravessar o rio, que vai te demorar muito tempo, regiões muito alagadas, charcos, né? Esse tipo de coisa. E se você estiver navegando com trilhas, né, se tiver estradas, e aí te custa um terreno. Olha que legal. Agora, se o rio, que te custava muito, você tiver numa região de val, aí ele custa um só também. Então, bem bacana essa tabelinha do Outdoor Survival. Beleza, pegando ele como inspiração para trabalhar na nossa oficina, o que eu faço na mesa, qual é a ideia? A gente cria, olha a ideia, a gente cria uma correlação de sobrecarga por deslocamento por dia, igual eu tinha feito, só que ao invés de você usar 20 milhas, 15 milhas, 10 milhas, você vai usar quantos hexágonos você desloca, mas agora levando os hexágonos em consideração o tipo de terreno, que eu coloquei um P aqui de pontos, né? Então seriam 4 pontos, 3, você tem 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto. Isso só você que está mestrando que vai saber, tá? Quem está jogando não precisa nem saber disso, é só para você organizar o negócio. Então olha aqui que você vai fazer. Pega o terreno do Outdoor Survival, os tipos de terreno. Se o terreno que você está usando não tem aqui, você faz uma aproximação. E ele tem os pontos que custam. O que significa isso? Que se você estiver navegando, você está com sobrecarga 1, nível de sobrecarga 1, né, carga leve, você está navegando por estrada, planície, região bem tranquila, você vai, a pessoa, né, o grupo vai percorrer 4 hexágonos num dia. Se for áreas intermediárias, né, florestas abertas, pequenos bosques, desertos, 2 hexágonos num dia. Se for regiões montanhosas ou alagados, vai custar 3 pontos. Aí aqui há um conflito, olha que problema. Se você tem 4 pontos e você vai navegar por um hexágono tranquilo e uma montanha, beleza, mas se são 2 montanhas, começa a trazer um quebrado que já atrapalha um pouco. Então o que eu fiz para dar uma simplificada? Ainda não estou falando de zoom, tá? Tem outra forma de você fazer isso ainda, vai ser tema de outro vídeo. Mas o que eu fiz para facilitar? Eu fiz uma tabelinha simplificada. Eu aglutinei o 2 e o 3 para viagem. Então, para mim, se você está com sobrecarga até 400 no nível 1, você percorre, você tem 4 pontos. Se você está com 2 e 3, eu aglutinei essa faixa aqui, ó, que é até o dobro de 400. Para navegar eu achei melhor, fica mais fácil não usar essa camada dividida aqui entre 400 e 800. Por enquanto, é o que está funcionando na mesa, né? A gente pode trocar de ideia depois. E aí, então, assim, você tem essas 3 camadas. Então, para isso, eu mexi nesses terrenos. O que eu fiz? Eu reorganizei em terrenos que também são múltiplos né, que são 1, 2 ou 4, né? Para ficar aqui, ó. Ou seja, olha a ideia. Eu peguei a montanha e passei ele para 4. E rio, né? São aqueles rios largos. Aí você vai pensar, na hora, se são regiões alagadas, se ela custa 2, se é pouco alagado, ou se ela é tão alagado quanto um pântano, custa 4. Né? E aí você vai pensar no tipo de terreno que você está usando. Mas a ideia é usar esses pontos aqui. O que eu faço? Se você está com sobrecarga nível 1, todo mundo de carga leve, você percorre 20 milhas, né, 4 hexágonos desse aqui num dia, ou 2 intermediários, ou um dos mais difíceis. Se você está no nível 2 e você tem 2 pontos, significa que você percorre 10 milhas, 2 desses hexágonos num dia de viagem, um desses daqui, ou você demora 2 dias para sair do meio de um hexágono montanhoso ou outro, ou se você está chegando numa região montanhosa, atravessar ela. Demora 2 dias. Mesma coisa no pântano. Isso traz um desafio bem legal, que é valorizar a galera que está viajando a carregar mula, a carregar auxiliar, a ter uma carroça, porque isso vai trazer para o pessoal a ideia de buscar sempre estar leve, que é a ideia de viajar, né? Imagina, você vai viajar, você põe uma mochila de 20 quilos nas costas e vai andar. Você vai cansar, você vai demorar muito, tem que parar o tempo todo para descansar um pouco, né? E isso, de forma abstrata, vai te imprimir em um custo maior na viagem, né?
Você acaba percorrendo menos na viagem, né? Essa é a ideia. Não precisa também mergulhar tanto nesses detalhes. A ideia é ser fluido, ser ágil, né? Então assim tem funcionado bem. Então dentro dessa abordagem, imagina que num cenário desse você tá lá naquele vilarejo, sei lá, ao norte desse mapa, e a galera tem um mapa do tesouro na região montanhosa, como eu falei ali, ó. E aí se escolhe percorrer um caminho, né, que vai chegar até lá. Escolhi percorrer o caminho, vou passar, eu vou vir navegando, margeando o rio, depois eu atravesso aquelas regiões de colinas, avanço pelo vale, aqui um grande vale, né, avanço por esse vale no caminho mais curto possível em direção à cadeia de montanhas ao sul para chegar onde a gente quer. Beleza, a galera escolheu isso. Você vai olhar a tabelinha dos terrenos. O que você vai pensar? Olha, terrenos simples, né, estradas custam 1. Regiões de floresta, bosques, custam 2, como o deserto, e aí você pode conectar essas regiões de colina como se fosse um deserto. São regiões de colina, custam 2, né? E aqui eles não vão passar por nenhum pântano, nada do tipo, nem cordilheiras de montanhas, então, beleza, você só vai usar 2. Então o que significa isso? Que, olha só, vamos lá. Eles vão passar, imagina que tá todo mundo de carga leve. Então ele vai viajar, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, um dia de viagem. Depois, 5, 6, 7, 8. 2 dias de viagem, vem 9, 10, 11, 12. 3 dias de viagem. Ou seja, eles vão chegar no 4º dia de viagem onde eles querem. Isso significa que vai ter uma noite na região das colinas, uma outra noite na região das colinas, um acampamento no vale. Isso é você na mestragem, né? A galera não vai ver isso durante a mestragem. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né? Mas o planejamento aqui, na hora de você gerar tabelas de encontro, avaliar a dificuldade de terreno, o que pode acontecer, o plano por trás, né, nos bastidores que você vai estar vendo, é que são em torno de 4 dias de viagem. Você vai mestrando esses terrenos, passando narrativamente as diferenças de terreno e deixando a galera fazer escolhas, né? Se a galera, na hora que viajar ali, até a metade do dia, margeando o rio, não avançar para cima das colinas, eles vão seguir para cima do rio, né? Então eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas aqui, de uma forma geral, é só para a gente fazer na oficina de hoje a conexão entre os tipos de terreno, deslocamento, como organiza esse mapa, né, a escala do mapa, para fazer essa conexão rápida. E isso vai te trazendo consistência para fazer essa mestragem. Agora, como dar um zoom, né? Se acontecer alguma coisa ali, aonde está essa caverna mais específica? Porque essa área é muito grande. Como que eu posso trabalhar isso de forma mais consistente, né? E aqui, tem detalhes nessa escolha, a pessoa pode se perder, não pode se perder. Se a gente tiver zoom, não tiver zoom, a gente vai trabalhando isso ao longo dos vídeos. Mas a ideia geral é essa. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe e, acima de tudo, comente, porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.